Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Que o Senhor possa alcançar os nossos corações, que possamos nesse momento parar tudo e nos concentrar unicamente na Tua palavra que vem direto aos nossos corações. Abençoe cada família, abençoe cada ouvinte e que Teu Santo Espírito esteja aqui mais uma vez, Senhor, nos usando. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus é suficiente. Deus é suficiente para acalmar os nossos medos. Deus é suficiente para suprir nossas necessidades. Deus é suficiente para guiar os nossos passos. Deus é suficiente para nos dar descanso. Deus é suficiente para curar a nossa ferida. E Deus é suficiente para garantir o nosso futuro. É sobre isso que a gente está estudando, é sobre isso que a gente está aprendendo, através do Salmo 23. Um salmo muito conhecido, um salmo muito explorado, mas eu peço que você permaneça aí até o final e permita que Deus lhe fale nesta noite mais uma vez. Aí você pode dizer, mas esse salmo é tão conhecido, eu sei até de qual esse salmo. Realmente é um salmo conhecido, e eu vou dizer que talvez essa seja uma mensagem simples, mas sempre que a gente abre a palavra de Deus, sai poder dela. Sempre. Sempre que a gente abre a palavra de Deus, o Espírito de Deus alcança os nossos corações. Por isso, nessa noite, eu peço que você continue ligado. Eu peço que você continue até o final, porque através desta, talvez na sua visão, simples mensagem, o poder de Deus vai alcançar a sua vida. O poder de Deus vai alcançar a sua família. O poder de Deus vai alcançar a sua necessidade. Abra sua Bíblia, Salmo 23. Hoje nós vamos olhar para o versículo 4, mas nós vamos ler como temos feito, desde o versículo 1 até o versículo 4. E semana que vem vamos seguindo. E já estamos quase acabando o estudo desse salmo, que é o Salmo do Pastor. Salmo 23, verso 1, a minha Bíblia diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus nos guiará pelos caminhos da justiça. Deus nos dará descanso. Mas amigo, Davi aqui entra num problema. E não é um problema só que Davi entra. Se você for no Novo Testamento, você vai perceber que no Novo Testamento, Jesus diz, você terá problemas. Você passará por tribulações. Você passará por dificuldade. Davi aqui não foge desse problema. Davi, aqui em outras palavras, ele diz para nós, assim como o descanso oferecido por Deus é tão importante, não simplesmente, assim como o descanso oferecido por Deus é tão real na vida daqueles que se entregam, assim como Deus, Ele supre as minhas necessidades, e isso é tão real na vida daquele que vive com Deus ao seu lado. Davi aqui deixa claro que a tribulação, a morte, a dor, o problema, o perigo, ele é tão real na vida de todas as pessoas. Seria muito mais fácil a gente ficar simplesmente com aqueles pontos que nós aprendemos nos 3 primeiros versículos. Seria muito mais confortável a gente crer, nós devemos crer, mas seria muito mais confortável a gente simplesmente ter a promessa de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Seria tão mais confortável a gente
crer e ter a certeza de que Deus vai nos dar descanso. Seria muito mais confortável a gente viver crendo que Deus irá guiar os nossos passos. Essas coisas são importantes, mas seria muito mais confortável se fosse só isso. Mas Davi entra aqui e traz algo bem desconfortável para cada um de nós, que é o problema, a tribulação e a morte. Meu amigo, estas situações, estas circunstâncias, segundo Davi e como confirmou o próprio Jesus, são inevitáveis na vida do ser humano. Os vales, as sombras, as mortes ou a morte é inevitável. Mas Davi aqui no Salmo 23, ele diz: eu não tenho medo do mal. Isso aqui é impressionante. Eu não tenho medo do mal. Eu sei que é difícil a gente não ter medo. Eu sei que é difícil a gente não ficar preocupado com os problemas, os perigos e os males da vida. Mas Davi aqui, ele nos ensina que é possível viver nesse mundo de perigo. Davi aqui, ele nos ensina que é possível viver nesse mundo de problemas, nesse mundo de crises, e mesmo assim termos paz em Deus. É isso que Davi diz. E eu trouxe aqui uma outra tradução, a tradução A Mensagem, trabalhando o mesmo texto, o mesmo versículo. Eu gostei muito dessa tradução, eu queria trazê-la para você ouvir, onde diz: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Este versículo normalmente é usado para momentos de luto. Esse versículo normalmente é usado para pessoas que estão no leito da morte. E não é errado a gente usar esse versículo para esses momentos. Mas Davi aqui, ele ao trazer aqui esses vales, Davi ele está trabalhando outros problemas da vida. Logicamente a morte é o pior inimigo. Logicamente a morte é o que mais nos deixa com medo. Mas Davi, ao falar do vale da sombra da morte, Davi também está querendo dizer: ainda que eu passe por outros vales, ainda que eu passe por outros problemas, eu não vou temer, eu não vou ter medo. E Davi também aqui, ele enfatiza a capacidade do pastor de proteger as suas ovelhas diante dos perigos da vida. A imagem que Davi aqui está utilizando é a imagem daquelas montanhas, onde entre as montanhas nós temos os vales. Os vales, logicamente, são os locais onde há uma melhor pastagem, onde há boa água. Mas os vales também são locais de perigo. Os vales também são locais de inundações, onde a chuva vem e ela leva tudo que tem ali. Nos vales, entre os vales e as pedras, os animais selvagens se escondem. O vale é bonito, é um local agradável, mas no vale tem problemas, tem perigos. O sol bate na montanha, e Davi, ao escrever esse texto, ele está pensando nessa imagem. O sol bate na montanha e acaba criando sombras nos vales. Verdadeiras sombras de morte, verdadeiras sombras de perigo. Mas você tem que entender uma coisa. Davi aqui nos dá uma certeza. E qual é a certeza? Você e eu passaremos por vales da sombra da morte. Isso aqui é totalmente diferente da teologia da prosperidade. Isso aqui é totalmente contrário àquelas pessoas que dizem: eu estou sendo fiel a Deus, eu estou contribuindo com Deus, eu estou assistindo o culto de Deus constantemente. E algumas pessoas até dizem: olha, se você seguir a regrinha, você não vai passar por problemas. Mas Davi aqui, ele nos deixa a
a certeza de que os problemas, as dificuldades, elas serão reais na nossa vida. E é interessante que Davi, ele não diz aqui, olha, se eu passar, se eu andar. Davi diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, é algo certo, é algo real, é algo que ele tinha certeza de que ele iria enfrentar. Mas é curioso, amigos, que quando eu olho para esse texto, quando eu começo a destrinchar esse texto, eu percebo que Davi aqui, ele não nos deixa sem palavras de esperança. Quando eu olho para esse texto, começo a olhar cada palavra, eu percebo que Davi, ele nos deixa uma promessa. E é interessante que, olhando o texto, destrinchando o texto, deixando o texto falar por si mesmo, eu vejo que Davi nos deixa uma promessa, nesse texto onde ele deixa claro que o vale, que os problemas, que a morte, que a tribulação seriam reais na nossa vida. Davi não diz, ainda que eu vá ao vale. Davi não diz, ainda que eu esteja no vale. O texto bíblico, ele diz, ainda que eu ande pelo vale. É uma ideia de algo que é passageiro. Dá uma ideia de que é algo que não é para sempre. Davi diz, ainda que eu passe pelo vale, por alguns momentos. Quando Davi diz isso, amigos, Davi está dizendo para nós que o vale, as tribulações, inclusive a morte, que é o nosso maior inimigo, é algo passageiro na nossa vida. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que esteja vivendo alguns vales, ou melhor, esteja passando por alguns vales na sua vida. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que está passando pelo luto. Davi está dizendo aqui, esse luto, esse problema, ele não é passageiro. Davi está dizendo para você aqui, que talvez está passando por uma crise de ansiedade, com medo desta crise que nós estamos enfrentando. Davi está dizendo para você, através desse salmo, este problema, esta crise, ela não é passageira. É só você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar promessas de Deus, dizendo de que o que nós vivemos nesse mundo passará, porque Jesus vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Davi, aqui nesse salmo, ao dizer, ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu passe pelo vale, Davi está dizendo para mim e para você, que Jesus, Ele vai voltar, e de que tudo que nós estamos passando, ou de tudo que nós já passamos, vai ser passageiro, e lá no céu, quando a gente for, não haverá morte, não haverá dor, não haverá ansiedade, não haverá preocupação. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essas palavras, quando eu deixo a Bíblia falar, eu vejo a esperança que Davi nos deixa, eu vejo uma promessa que Davi nos deixa aqui, de que o que nós vivemos vai passar. Você que está aí pode me perguntar, pastor, por que Deus permite a tribulação? Por que Deus permite os problemas? Sabe por que Deus muitas vezes permite? É porque a tribulação, é porque o problema, é porque a provação nos prepara para a eternidade. Eu uso a palavra permite, porque nós temos um conceito errado. Nós achamos que é vontade de Deus que a gente sofra. Não, não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que alguém perca a vida, não é, porque a vontade de Deus é que todos nós vivêssemos a eternidade. Deus permite, porque Ele sabe que a tribulação fortalece o nosso caráter. Deus muitas vezes permite,
porque Ele sabe que esse momento vai ser fundamental para que você e eu possamos alcançar salvação. Mais uma vez, se eu estou falando para alguém que está passando por alguma tribulação, alguém que está passando por algum luto, alguém que está enfrentando uma dificuldade, primeira coisa, tudo isso serve para te preparar para o reino de Deus. Tudo isso serve, ou melhor, Deus está permitindo que isso aconteça, para que você possa ter uma vida forte e fortalecida. E mais, Davi também nos deixa esperança. Deus não nos deixa só, Deus não nos deixa sem esperança. Deus diz, é passageiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi diz, eu não vou ter medo. Que coragem a de Davi, que prepotência. Como assim Davi, passando por circunstâncias difíceis, ele tem a coragem de dizer que não tem medo? Eu olho para isso aqui e fico pensando, eu queria ser como Davi, eu queria ter a coragem de dizer, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da provação, eu não tenho medo da tribulação. Mas sabe por que Davi não tinha medo? Sabe por que Davi teve coragem de dizer aqui? E ele mesmo diz nas palavras seguintes, olha, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Palavra simples, mas tem uma curiosidade aqui. Se você olhar para o texto, eu mudei aqui a linguagem na construção do meu texto aqui, mas se você olhar para o texto, Davi diz, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí você pergunta, pastor, o que tem diferente da sua leitura agora e do que o senhor disse agora há pouco? Se você olhar os outros textos, você vai perceber que Davi diz, Ele supre a minha necessidade, Ele me dá descanso, Ele guia os meus passos. Nos últimos 3 versículos, ou nos 3 primeiros versículos do Salmo 23, Davi fala de Deus, mas aqui Davi fala com Deus. Nos 3 primeiros versículos, Davi exalta o nome de Deus, mas aqui no 4, Davi traz Deus para mais perto dele. Davi diz, eu não vou ter medo do mal, porque você, ó Deus, está do meu lado. Sabe, meu amigo, sabe por que Davi falou isso aqui? Dessa forma, porque ele mudou de falar, em vez de falar de Deus, agora ele fala com Deus, porque é nos vales da vida que nós nos deparamos com Deus. É nos vales da vida que a teoria se torna prática. É nos vales da vida que nós não simplesmente queremos falar de Deus, mas nós queremos falar com Deus. É dentro dos vales, é dentro da tribulação que Deus se revela como o nosso Deus. É dentro dos vales, é dentro da tribulação, é enfrentando talvez o luto, a morte, que Deus se torna mais presente da nossa vida, a tal ponto de Ele mostrar para nós e nós sentirmos de que nós não estamos sozinhos. É por isso que Davi, em vez de falar de Deus, Davi agora fala com Deus, eu não vou temer, Senhor, porque eu tenho o Senhor do meu lado, porque eu tenho o Senhor comigo. No vale escuro, meu querido amigo, Deus está com você e Deus quer aprofundar a sua experiência com Ele. É isso que Davi está dizendo aqui. A proximidade com o pastor é que fará com que você e eu possamos ter paz, mesmo diante dos vales da vida.
é a proximidade com o pastor, é o relacionamento pessoal com o pastor, que fará com que eu e você possamos ter alegria em meio ao desespero, possamos ter esperança em meio à dor, possamos ter paz em meio à turbulência da vida. É isso que Davi está dizendo: olha, se você se aproximar do pastor, se você conviver com o pastor, se você começar a conversar com o pastor, você não vai ter medo do mal, você não vai ter medo da tribulação. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz no meu primeiro sermão dessa série: quais são os seus medos? Quais são as suas tribulações? Quais são os vales que talvez você está passando? Davi está dizendo para você: aproxime-se do pastor. É isso que Davi está nos dizendo: aproxime-se do pastor. Eu queria confessar uma coisa para você. Eu sempre tive muito medo. Hoje já venci um pouquinho mais, né? Mas às vezes eu tenho ainda um pouco de medo. Mas quando eu era criança, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de trovão, eu tinha medo de chuva, eu tinha medo. Lá na nossa casa, a gente mora num sítio ali, na Lajinha, bem próximo à minha avó. E você, para ir da minha casa para minha avó, é bem perto, mas você passa por um lugar escuro, no meio de árvores. E muitas vezes eu tinha que passar esse trecho e eu morria de medo. Morria de medo. Mas era curioso que sempre que eu tinha ali o meu pai, sempre que eu tinha a minha avó, par de mãe, morava com a gente, ela dormia comigo, praticamente a minha infância toda, minha avó dormia comigo, eu não sentia medo. Mas a escuridão estava? Sim. As sombras estavam presentes? Sim. Os trovões, quando eram chuvas, estavam presentes? Sim. Mas eu não tinha mais medo, porque eu tinha a presença de alguém do meu lado. É isso que Deus está falando para a gente através do Salmo. Se você estiver comigo, apesar da escuridão, apesar da sombra, apesar do vale, você vai ter paz, você vai ter poder, você vai ter vitória. Olha o que diz o Salmo Isaías 41, verso 10. Uma promessa: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Não importa o vale, se você estiver perto dele, você vai poder dizer como Davi: eu não tenho medo do mal. Não é porque você é corajoso, não é porque você é orgulhoso, mas é porque você tem a presença de Deus na sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou em algumas Bíblias, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, Davi reafirma: é possível ter conforto, é possível ter paz, é possível ter alegria na tribulação, nos vales da vida. Davi usa aqui a palavra cajado, e cajado era algo muito comum entre os pastores da época. Davi diz: o teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. Naquela versão que nós lemos, me traz tranquilidade. O cajado, ele tinha algumas funções. Primeira função, proteção. Segunda função, correção. Terceira função, direção. A vara e o cajado transmitem poder, autoridade e disciplina, mas fornece amor, cuidado e direção.
Deus está com o seu cajado conduzindo a sua vida. Deus está com o seu cajado te protegendo dos inimigos, para que você e eu possamos ter paz na vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. As sombras sempre parecem maiores do que elas são. As sombras sempre parecem assustadoras. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a sombra é simplesmente sombra. A sombra, ela não pode te machucar. A sombra, ela não é tangível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem uma outra curiosidade. A sombra só acontece porque tem luz. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. E eu olho para esse texto, onde reafirma que Jesus é a luz, e olho para aqui, onde fala de sombra, onde compara os problemas da nossa vida com a sombra. Eu olho para isso e percebo que para que eu possa resolver o problema da sombra, é só eu olhar para a luz, que é Jesus. Jesus nessa noite está convidando você a olhar para Ele. Como diz Paulo, olhar firmemente para Jesus, para que a sombra possa desaparecer na sua vida. Ou se não desaparecer, a gente tem que conviver, a gente convive com a sombra. Mas olhe para Jesus, porque essa sombra não passará de uma simples sombra. O antigo professor de Bíblia nos Estados Unidos, chamado Barnhouse, ele perdeu a sua esposa de câncer. E ele tinha com a sua esposa 3 filhos, menores de 12 anos. Eles estavam indo para o funeral da sua esposa, ele e seus 3 filhos. E no caminho para o funeral, um caminhão passou por eles, um grande caminhão. E esse caminhão fazia uma grande sombra sobre o carro. Barnhouse perguntou para sua filha: filha, do que você tem mais medo? De que o caminhão passe sobre nós? Ou de que a sombra do caminhão passe sobre nós? A sua filha respondeu logicamente: papai, eu tenho medo, eu prefiro que a sombra passe por sobre nós. E o pai perguntou: por que, filha? Porque a sombra não pode nos machucar. A sombra não pode nos atingir. Amigo Barnhouse olhou para sua filha e disse: filha, a mamãe morreu, mas é apenas uma sombra que vai passar. Nos machuca? Aparentemente sim, mas espiritualmente não pode nos machucar, porque nós temos um Deus que tem promessas de que transcendem o problema da morte. Amigo, é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Não tenha medo da sombra, não tenha medo dos vales, porque você tem um Deus infinitamente maior do que qualquer sombra e qualquer vale da vida. É isso que Davi está nos ensinando aqui. É passageiro. Pode doer,
mas vai passar. Eu vou dizer para você aquilo que eu disse no meio do meu sermão, se a tribulação vier, não se afaste de Deus, se aproxime de Deus e cresça na tribulação. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que esteja passando por tribulações que eu não posso imaginar. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que está enfrentando uma crise de ansiedade, que eu não consigo saber. Mas eu digo para você, ainda que você passe pelos vales, você tem um Deus que quer estar com você. Ainda que você passe pelos vales, você tem um Deus que é onipotente, poderoso e que além de tudo é o seu pastor. Se aproxime dele, se entregue a ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Aqui estamos como pecadores. Aqui estamos como pessoas que carecem da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Senhor Deus, aqui estão pessoas que passam por tribulações constantemente, mas aqui estamos e queremos dizer como Davi: eu não tenho medo do mal, eu não tenho medo das sombras da vida, porque eu tenho o Senhor do meu lado. Por isso, Senhor, se aproxime de nós, especialmente daqueles que estão passando por problemas e não veem solução para esses problemas. Esteja com eles, esteja ao lado deles, trazendo paz e consolo. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Uma boa semana para todos.